Fala, xerife, como é que você tá? Tranquilo? Começando mais um episódio fantástico e vamos lembrar que a gente faz o melhor possível para trazer xerifes aqui para que a gente possa conversar bastante sobre segurança pública e sobre como você, um coco seco, quer entender mais sobre como funciona a segurança pública. Cintila na realidade, no chão de fábrica, é o nosso objetivo central. E hoje eu estou aqui com um xerifão fantástico, nosso querido Fernando Siqueira. Eu vou apresentar brevemente ele, mas eu vou deixar que a fala dele fale por si mesmo, tá? Porque é um cara extremamente gabaritado, com um currículo vasto, uma experiência nacional e internacional de tirar o chapéu. Uma referência pra gente. Mas Fernando Siqueira é tenente-coronel da Polícia Militar, é mestre em prevenção criminal e representou a Polícia Militar na Organização das Nações Unidas em 2013, trazendo uma bagagem pra gente que é raríssima, diga-se de passagem. São poucas pessoas que fazem isso. Isso então, Fernando, como é que você está? Chama de Fernando ou de Siqueira? O que você prefere? Fernando? Fica à vontade. À vontade, do jeito que você se sentir confortável. Você é o xerife aqui, então a gente vai extrair o máximo de você conteúdo para a galera entender mais. Começando assim, quanto tempo de polícia? 27 anos. 27 anos de Polícia Militar no Distrito Federal. Conta um pouco da sua jornada. Como é que o Fernando, de 27 anos atrás, entrou para a Polícia Militar? Então, eu fiz o primeiro concurso com 17 anos, aí não passei, que é a 8ª turma que entrou. Aí eu continuei estudando, naquela época era o concurso da UNB, né? Então, aí você pagava as inscrições, por exemplo, na época, eu fiz para História, aí fiz para o Bombeiro e para a PM, já em 1997. Aí tive a sorte de passar nos 3, só que na PM, como tinha mais vagas, eu fui chamado primeiro. Aí, enquanto fazia as outras fases do concurso, né, que são 5 fases, o TAF, a avaliação de vida pregressa e tal, eu estudei na UNB 2 semestres de História e depois ingressei 5 de maio de 98 na Academia de Polícia. Então você é da 9ª turma. Da 9ª turma. Da 9ª turma da polícia. É um turmão, né? O pessoal tem um nome, eu esqueci o nome. Era... que ficou aí 5 anos aspirantes. Sofreu um pouquinho. Tem um nome, eu lembro do Coronel Aguiar. A turma Brutus? Brutus. É a turma do Brutus. A minha turma. Turma grande. Cão Brutus. Muita gente boa saiu dessa turma, com certeza. Conheço muitos deles. No meu curso de formação de praça, lá em 2003, eles eram aspirantes, né? E alguns tenentes que guiavam a gente lá na nossa formação. Bom, uma galera muito boa, muito boa. Aí ingressou na Polícia Militar, passou pelos 3 anos do sofrimento da academia, a gente fala assim um sofrimento, mas é moldar um paisano a se tornar um policial militar, que vai se tornar um líder, né? E esse é o ponto central. Inclusive, já até tinha falado isso para o senhor. O convite era para explorar essa liderança que você tem desenvolvido ao longo da sua carreira. A gente acompanha bastante isso na polícia e fora da polícia, né? Como é que funciona? Como é que o senhor enxerga essa construção de um policial para que ele possa liderar, né? Como é que funciona a liderança na prática? Então, nós entramos muito novos, né? Então, na academia com 19 anos, eu estava. Então, durante esses 3 anos, vai se moldando a cultura institucional, misturando com a minha identidade pessoal. Hoje eu consigo vislumbrar bem a diferença. A questão da barba, do corte de cabelo, usar a cobertura. Então, tudo influencia e tudo tem um objetivo e tem um motivo. Então, ao longo do tempo, a gente tem vários sonhos, né? Na carreira. Todo mundo entra, quer ser operações especiais, aí quer isso e aquilo. Aí você vai delineando. Eu tinha muita vontade de fazer uma missão de paz, só que, infelizmente, né, no Haiti houve aquele terremoto, o tenente Cleito veio a falecer, aí deu uma frustrada. Quis ser piloto também, aí outro tenente também veio a falecer. Aí o primeiro curso que eu fiz foi de negociação, que aí abriu um leque muito grande, né, de observar que o negociador não é um cara que fala, é um cara que ouve. E hoje eu observo que quem ouve bem, ouve com os olhos. Então, dando continuidade a isso, aí gostei muito da questão da influência, e nessa época eu dava aula de direito constitucional em cursinhos, esses cursinhos antigos aí, objetivo, alto nível, bicursos. Então, é muito legal ver pessoas hoje que estão na PM, já o primeiro,
primeiro sargento, subtenente, que já tiveram aula comigo no Gama, em vários locais. Foi muito legal. Então, em 2011, eu meio que cansei de dar aula de direito constitucional. Eu tenho até um pouco de receio de falar, mas enfim. Em 2011, eu achava o Supremo Tribunal Federal, que realiza, né, a guarda da Constituição, extremamente político em 2011. E me cansou de observar as decisões e a gente vê que tinha um giro dos ministros que votavam a favor e contra o governo. Então, a gente observou algumas dinâmicas, né, e a gente observa a questão do poder e da política. Aí eu parei de dar aula, mas eu sempre gostei de ler. E, impulsionado pelo curso de negociador, eu fui para o UNB estudar psicologia social, lá no PSTO, e estudei muito influência social, né, o poder de persuasão e de influência. E depois observei que todo esse estudo ele estava diretamente ligado à liderança. Porque a liderança nada mais é do que influenciar as pessoas, e por isso que pessoas que têm no Instagram X número de seguidores são chamados de influenciadores. Porque realmente eles influenciam e, quer queira, quer não, existe uma liderança. Entendi. Mas assim, por exemplo, eu vi que o senhor deu palestra sobre liderança no curso de formação do CFP 11. Estou enganado nisso? Desde o CFP 8 eu ministro Legal. a palestras, consolidou de liderança em o CFP 10 e 11. 10 e 11. E hoje o senhor vê isso como um campo de atuação? O senhor tem 27 anos de polícia, logo está indo para a reserva remunerada, e as pessoas precisam entender mais. O senhor vê que existem pessoas que precisam entender como é que funciona o poder da persuasão, como é que funciona a liderança, moldar os policiais, ter um perfil policial líder, né? Eu gosto sempre de citar os trabalhos do Coronel Loyola sobre a ideia do policial mediador, que ele defendeu na tese de doutorado dele. Então, para um policial que está na rua, como vamos dizer assim, eu não diria nem um instrutor, mas uma pessoa capaz de ensinar as outras pessoas a influenciarem, a tomar decisões. O policial que está entrando agora, ele não tem essa visão. Vamos partir do pressuposto que ele está entrando com a mente crua, né? Uhum. Ninguém entra cru, né? Sempre tem a sua bagagem pessoal, como você mesmo disse, mas ele precisa entender que ele vai ter que ter uma postura de liderança quando atuando na sociedade. Então, como é que a gente molda isso para um policial entender que ele é um líder, mesmo que ele não seja um líder nato, mas ele tem que desenvolver essa liderança? A literatura é muito vasta. Eu vou citar, por exemplo, John Maxwell, que ele trabalha com mais de 100 habilidades e competências de um líder. Na minha palestra, eu falo apenas de 5. Quando a gente você comentou antes, né, qual era a principal, vamos supor, a principal característica de um líder, na hora que você falou, a primeira que veio foi autocontrole. Legal. Então, o autocontrole, a gente vê que o policial, numa ocorrência, ele tem que ter autocontrole. Seja alguém gritando, porque você vai lidar com muita histeria, falta de controle em ocorrências ou até um tiroteio, que o autocontrole é extremamente importante. Aí, existem várias técnicas. A primeira seria a respiração, para você se conter naquele momento. E tem várias outras técnicas para você, né, se autocontrolar dentro de uma situação estressante ou uma situação de crise ou de conflito extremo que você precisa focar naquele cenário. Então, dando essa continuidade, eu observei a necessidade de falar mais sobre liderança fora do eixo chefia, como a gente estudou, chefia e liderança. Então, eu absorvi mais líderes que tratam dessa situação e trouxe para a palestra. Que bacana, até porque, como a gente tem uma estrutura hierarquizada, confunde-se a ideia da hierarquia com a liderança. Obviamente que a liderança se faz também dentro de uma cadência hierárquica, sem sombra de dúvidas. Mas a liderança, ela é uma postura, né? Isso é bem legal. A gente vê uma postura de uma liderança, a partir desse momento a gente passa a ter uma crença sobre que aquela pessoa está num caminho certo, vamos dizer assim. E claro, uma boa influência, né? Porque também existem líderes ruins, né? Sem dúvida. Líderes que vão influenciar coisas negativas. E hoje o senhor leva isso também como uma profissão, alguma coisa que o senhor fala assim, olha, estou
eu atuo como uma pessoa que tenta fazer com que outras pessoas também se tornem líderes nas suas áreas. Qualquer área, não só sobre segurança pública, ou hoje você está focado na segurança pública? Não, eu abri um pouco o leque, eu ministro palestras, até para algumas organizações. Uma é bem interessante, que é o Conecta Brasília, que ele trabalha com prefeitos, vereadores e servidores de município, que são bem carentes de conhecimento técnico, mas são extremamente habilidosos com a capacidade emocional de contagiar e inspirar pessoas. Legal. Vamos dizer que a capacidade cognitiva e emocional dele é bem direcionada a conquistar e se conectar às pessoas, independentemente da questão de conhecimento. É uma coisa extremamente intuitiva. Então, a gente absorve uma experiência muito grande e traz um pouco de ciência para eles e uma análise da questão política. Uma coisa que eu converso bastante, que é bacana colocar aqui, é a figura do deputado distrital, que eu explico para os vereadores que não entendem como funciona o Distrito Federal, porque não tem município, não é um município, não é um estado, é um Distrito Federal. Aí eu explico que não existe na figura da República um deputado com tanto poder como o deputado distrital. Aí eles, por quê? Primeiro, nos bairros, que seriam os municípios, não tem a figura nem do prefeito. Quem exerce isso, mas sem autonomia político-legislativa, é o administrador, que é só autonomia administrativa. Isso. Então, ele pode ser exonerado a qualquer momento. E não tem a figura também do vereador. Então, essas duas figuras são absorvidas pelo deputado distrital e, então, o governador necessita do deputado distrital tanto nessa liderança dentro das cidades como o voto na Câmara Legislativa. Então, dá um extra poder para o deputado distrital que ele acumula uma parte dessa lacuna da autonomia político-administrativa do prefeito e do vereador e o número resumido de deputados distritais. Nós só temos 24. Só 24. E você indo para cidades do tamanho e da complexidade do Distrito Federal, você teria 40 a 50 deputados estaduais. Seria Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso. Então, você pegando essas cidades, eles têm esse número elevado de deputados distritais. Desculpa. Vereadores, né? Não, de deputados estaduais. Além dos vereadores. Então, a força de um deputado distrital ela é muito grande. Caraca, que visão bacana. Eu não tinha percebido nesse viés. Eu sempre pensei num representante do Poder Legislativo seco, né? Como na Constituição a gente tem. E nos foi ensinado algo muito errôneo na época da academia, que o importante era o deputado federal, porque ele que legisla, porque a PM é organizada e mantida, né? Somos um híbrido aí, somos quase servidores públicos federais, né? Aí eu nem vou discutir isso com você, né? Mas enfim. Então, nós somos organizados e mantidos pela União, então o deputado federal que vai atuar. E nesse tocante, o mais importante é a vontade do governador, como, por exemplo, está acontecendo agora, de fazer a minuta e fazer a pressão para o governo federal, né, trabalhar em prol dos organismos, das organizações policiais. Aí entra as relações institucionais de liderança fantásticas. Isso. Então, nesse ponto, é importantíssimo você ter uma base de deputados distritais que farão essa pressão ao governador, que eu também, quando era mais jovem, não entendia, o tanto que ele tem que dividir o bolo. E o bolo não tem como dividir para todo mundo. Então, ele tem que fazer sacrifícios, ele tem que se atentar onde haverá um capital político maior. Exatamente. Então, nessa condução, os deputados distritais, que são a voz do povo e quem o governador necessita para a aprovação das leis, vão direcionar quais são os caminhos e as instituições que vão receber benefícios em detrimento de outros. E essa visão é passada para os prefeitos, vereadores, que trabalham a gente chama de micronúcleo, né, político dentro do ordenamento pátrio. Quando a gente divide União, Estados, DF, municípios como órgãos, entidades centralizadas com personalidade, a gente vê que o município é pequenininho. Mas aí eu vou pedir
autorização. Se não quiser falar sobre isso, a gente pode até não falar. A gente tem a figura da segurança pública municipal, que é as guardas civis municipais, que por uma questão até essa semana foi mudada de nome para a polícia administrativa. A nível de segurança pública, esse micro-organismo social que seria o município, comparado, claro, à União, que eu sou de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, de micro não tem nada lá, né? É totalmente complexo. Mas quando a gente tem uma aproximação maior com a população, a gente tende a entender que essa aproximação com instituições policiais busca um resultado mais estrutural de médio e longo prazo, que a gente chama de prevenção primária. Como é que o senhor enxerga isso, né? Dentro do município, já vinculando a ideia da experiência que o senhor tem profissional, da experiência dentro e fora do país, da experiência com liderança, como é que o senhor enxerga a figura das guardas civis municipais dentro de uma perspectiva de polícia municipal, não sendo um órgão ainda constitucional, mas, ao meu ver, talvez até no futuro possa acontecer isso? Eles têm previsão na Constituição. É uma discussão se são órgãos ou não de segurança pública, mas está dentro do artigo 144. Eu observo que tem muitos municípios que esses vereadores vêm me perguntar como se formaria a guarda municipal, a questão de legislação, prós e contras de municípios bem pequenos. E muitos deles, por exemplo, eu não sabia. Tem alguns municípios que tem tipo um conglomerado de 6, 12 casas construídas pelo município para abrigar policiais militares. Porque policiais militares do estado, vamos pegar Minas Gerais, que é um estado enorme. É um estado enorme e que eu conheço bem, a maioria dos vereadores e prefeitos que a gente ministra palestra são de lá. Então, as cidades menores, os municípios bem pequenos, os policiais militares não querem ir. Porque é muito pequeno, aí vai ter uma dificuldade de colocar o filho na escola, de ter contato com a vida social. A penosidade, né? Vai ser muito longe de onde a família dele mora. Então, há esse benefício de casas que aí ele não vai pagar água, não vai pagar luz, e não vai pagar aluguel, e vai morar em uma casa que é patrimônio do município. Entendi. Você não sabia disso? Não sabia. Também foi uma novidade para mim. Aí esse município já pensa em parar de realizar esse tipo de situação para fazer a previsão municipal e criar uma carreira de guardas municipais. É uma questão bem multifatorial, bem complexa, porque quer queira, quer não, vai competir com as polícias militares e, infelizmente, poucos municípios têm a capacidade técnica, científica e a capilaridade de ter uma polícia municipal. É um gasto pouquíssimo. Alto, né? É um gasto alto, seja de treinamento, de formação, de dar continuidade a várias situações. Então eu vejo, pela questão técnica, muito difícil. Agora você vai pegar municípios grandes, das capitais, ou de Guarulhos, por exemplo, em São Paulo, que tudo bem, tem como aumentar o gasto financeiro, o aporte financeiro nessas instituições, mas vai competir com as polícias militares que já têm tradição de mais de 200 anos, e as pessoas pensam que a atividade de segurança pública é algo simples, mas é uma questão também de vaidade e ego do prefeito, de muitas vezes querer aí ter uma guarda pretoriana e não ter que pedir um favor ao comandante do batalhão, que faz parte do organismo do Estado e não do município. Então tem que sempre ter não há subordinação entre o prefeito e os policiais, as polícias e os comandos das polícias militares. Então eu vejo que essa questão dos prefeitos e municípios é para ter um organismo que seja parte do município. Eu ainda não tenho uma opinião formada, mas assim, eu vejo uma tendência muito forte disso ganhar uma força legal, né? A Constituição fala que cada município pode instituir seu guarda municipal. A gente tem uma lei que regula isso, uma lei federal que regula como é que os municípios formam sua guarda civil municipal. Pode formar na forma de consórcio, mais de um município com outro, para ter uma guarda municipal que ampara todos ao mesmo tempo. Mas, de toda forma, as atividades da Guarda Civil Municipal ela é muito voltada para uma atividade institucional de logradouros, na segurança no trânsito local,
patrimonial, né, do patrimônio daquele lá, não exerce literalmente um poder de polícia voltado a uma busca pessoal, né, a uma abordagem. Mas, de toda forma, isso é só uma alteração na lei. É só colocar isso em legislação e passa a ter um poder de polícia com um ciclo mais apurado, dando a competência legal. Eu acho que a gente ainda vai ter alguns, não, talvez não no Distrito Federal, porque aqui nós não temos município, mas em estados é bem possível que a gente vai ter esse conflito de competências ali, né? Não sei como é que vai ser no futuro nesse aspecto. Aí, voltando a esse network que o senhor tem, aí trabalha mostrando aos municípios as possibilidades de principalmente entender como formar os seus novos líderes, como entender o sistema político, e já trabalhou como professor em Direito Constitucional. Eu fui aluno do Coronel Araújo, do Coronel Lemos, né? Não tive a honra de pegar aula com o senhor naquela época, não, mas esses dois foram meus professores. E os feedbacks que o senhor recebe? Né? O senhor falou, eu encontro muita gente da época que o senhor era professor, e com certeza hoje encontra muitas pessoas do qual o CFP 8, 9, 10, né, que o senhor falou, pessoas que participaram, que pegaram essa semente desse conhecimento que você tem e passou para eles. Como é que funciona esse feedback? Cara, tem um termo psicológico que você deve conhecer chamado remuneração emocional. Né? Maneiro. Então, nesse ponto, a remuneração emocional é muito grande, das pessoas lembrarem, mesmo estando em banzo no curso, as pessoas lembram do tema, retiram algo bem benéfico. Por exemplo, eu falo também, para ser um líder, você tem que ser próspero. Para você influenciar, você tem que ser próspero. E prosperidade é você fazer o autocontrole da sua gestão financeira. É você dizer muitos nãos. E eu falo um pouco dessa parte da prosperidade e liderança no curso, porque vai ter muito garoto que ganhava uma mesada, aí de um mês para o outro passa a ter salário. E de um ano para o outro passa a ser endividado como nunca foi. Tem uma história interessante, que em 2000, CFSD, né, nessa época, entrou e ele trabalhava no McDonald's e nunca teve dívida. Ele entrou na PM, com um ano ele estava endividado, porque ele achou que ficou milionário. Então ele quis comprar carro, casa e viajar. Então, nesse momento na palestra, eu falo que você tem que escolher e atrasar determinados sonhos. Tem sonhos e projetos que ele tem que ter uma escala de prioridade na sua vida. Então, eu falo também para as mulheres, né, a questão de colocar o silicone, como colocaram essa prótese e, entre outras situações, que é muito melhor você juntar o dinheiro, dar uma entrada num ano de exercício, por exemplo. Você dá a entrada agora, já estamos no final do ano, vamos supor que seja 30 mil reais. Aí você junta esse dinheiro, dá a entrada. E no ano que vem, você faz a cirurgia e paga o restante. Então você vai dividir esse aporte financeiro que você tem direito a receber no imposto de renda em 2 anos. E dificilmente você vai ser pego pela malha fina, porque você dividiu esse dinheiro. Que massa! Então, são estratégias até financeiras que são boas. Assim, cara, por que você não junta metade do dinheiro, 70% desse dinheiro, e isso não é um drible ao fisco, isso é totalmente legal, você está dividindo. Então, no meio, aí você vai pagar um valor, por exemplo, em dezembro, e vamos supor, no meio do ano você já tem essa restituição, que pode te ajudar. Então, algumas técnicas de prosperidade, de conhecimento financeiro, de psicologia financeira, eu passo também para esses novos profissionais, e também dos meus arrependimentos de não ter, no primeiro mês, ter feito um projeto financeiro, que eu poderia hoje ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho, entendeu? E teria vivido tão bem se eu tivesse diminuído o meu gasto e ter o prazer de olhar a conta bancária, não porque está alta, mas é porque está crescendo todo mês, porque eu sou um cara organizado. Eu faço um paralelo com você botar o shape. O começo é muito difícil, mas depois que você é recompensado, você passa a ter mais prazer. Você passa a ter prazer colocando uma camisa que ficou
né, bem ajustada, bem delineada ao seu corpo, você passa a ter mais prazer, as pessoas observando que você tem uma presença maior e melhor, porque, né, quer queira, quer não, o seu corpo, seu shape chega primeiro e fala por você. Isso é o que todo coach fala, né? Mas é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Demonstra muito do que você é, do que você faz e a quantidade de nãos e sacrifícios que você faz. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que recebo muito, é a genética, você é magro porque é ser genético. Mas não vê que a dieta que eu faço, os treinamentos que eu realizo. Então, muitas vezes, eu tenho até uma brincadeira que minha filha me chama de gordofóbico, mas, assim, em regra, a maioria dos gordos, né, pessoas sobrepeso que eu conheço, elas têm aquela sensação do coitadismo. Para ela é muito mais difícil, e é muito mais difícil para todo mundo. Eu concordo. Não posso discordar disso. É difícil muito para difícil todo mundo. Não tem um que... alguma pessoa pode ter 15% de... que vão dizer que o fulano, a genética dele é melhor. Gente, mas e os outros 70%, 85%? É dele. Ele tomou isso, ele fez aquilo. Então toma também, faz também. Não é fácil. Tem um outro lado. Então esse vitimismo, esse coitadismo. E eu acredito muito na autorresponsabilidade. Então, você é responsável pelos seus atos e pelos seus não, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o milionário é o cara que diz muitos nãos. E o bilionário é o cara que só diz sim para algo e não para todo o resto. É muito difícil dizer não para todo o resto. Cada escolha é uma renúncia, né? Eu penso assim, né? Se a gente, para agregar... esse reconhecimento daquilo que a gente faz é um reconhecimento de uma fotografia. As pessoas, como você falou, botar o shape e chegar, você ganha presença, sem sombra de dúvida. Se você é bem vestido, bem arrumado, cheiroso, você ganha uma postura da sua entrada, é o seu cartão de visitas. Mas as pessoas enxergam sempre a foto, nunca o filme. Isso. Nunca o filme. Então ela vai julgar baseado naquilo que ela vê, sem saber de onde veio aquela fonte. E é muito comum, fala assim, poxa, aquela pessoa está forte porque ela está tomando bomba, aquela pessoa está elegante, está bonita, está com um carro novo, está roubando, que é normal, é um julgamento até cabível, vamos dizer assim, pensativo, que é esperado, que é um comportamento esperado. Mas, como você falou, lidar com essas adversidades, melhorar a sua postura, receber esse feedback, né, daquilo que a gente tem. Mas quem acompanha nosso trabalho sabe que o boi só engorda aos olhos do dono. Então a gente está ali, a gente está lutando todos os dias, a gente está conseguindo ali trazer conteúdo útil, relevante dentro daquilo que a gente produz. E o senhor falou um ponto que eu gostaria muito de abordar também. Eu sempre falo muito isso para os alunos de uma forma geral que me acompanham, né? Meu público é predominantemente concurseiro. Existe uma porta de entrada na Polícia Militar. A gente entra por essa porta, ou na porta do quadro das praças, ou no quadro dos oficiais da Polícia Militar. É uma porta estreita. É uma porta estreita que tem que lutar bastante para poder entrar, isso é um fato. E o Major Brook trouxe uma frase que eu gostei bastante, que ele falou assim, são menos inscritos porque a gente está com pessoas que realmente querem, são mais vocacionados, né, à ideia da polícia. Eu acho isso corretíssimo. Mas, de toda forma, a gente entra por uma porta, mas existem várias janelas. Geralmente, quem entra agora não consegue enxergar essa janela e, mesmo assim, não vai ter muitas condições, porque ainda está num processo de aprendizado, de desenvolvimento de liderança. Mas existem janelas na polícia. Por exemplo, existe uma janela chamada educação física, a atividade física, né? E existem jogos, né, e campeonatos onde a Polícia Militar é representada. E o senhor já participou dessas representações. Conta um pouco de como é que é essa experiência. Por exemplo, foi uma coisa bacana. Eu estava com muitas dores na lombar e eu fazia crossfit, né? Aí procurava os profissionais, se abrisse a boca e falasse que era crossfit, pronto, aí a questão era crossfit. Aí depois fui no especialista, né, que era agradecer até o Kleber Caiado. Aí ele falou, não, o seu problema é postura. Tem nada a ver com cross. Claro, tem, porque, por exemplo... Especializa, né? É porque o crossfit, o que acontece? Se você for competitivo e não ajustar as suas cargas, a sua vaidade, o seu ego, vai dar problema. Aí, dada ao seu esforço excessivo, aí a tendência é você se lesionar. Mas não foi o caso. Aí, o que eu fiz? Eu voltei a nadar.
Eu voltei a nadar porque tudo, né, notório que a natação melhora toda a sua condição de ligamentos, de tudo, e principalmente a coluna vertebral. Então, voltei a nadar e eu tenho um histórico, né? Tinha um histórico de natação que eu nadei dos 12 aos 22 anos. Caramba. Aí parei de nadar por lesões no ombro, né? Devido ao esforço repetitivo. Aí, 20 anos depois, 20 e tantos anos depois, voltei a nadar. Aí participei da Olincesp. Aí o meu tempo ficou muito ruim. Aí alguém falou, com esse tempo você não entra pra seletiva, né? Aí, pô, aí atingiu o meu ego, né? Eu falei, com esse tempo... Eu falo, esse tempo de merda aí, ó, você não entra na seletiva. Aí eu voltei a nadar pra melhorar o lombar. E quando eu nadava, assim, 2, 3 quilômetros no lago, eu me sentia muito bem. Então, aí voltei a nadar em águas abertas e me convidaram para participar das provas de piscina. Aí o índice era muito alto, muito distante. Aí eu comecei a treinar 5, 6 vezes por semana, nadando e treinando. Aí foi um treinamento de 8 meses. Desses 8 meses, acredito que 3 a 4 meses eu consegui alto rendimento. O que é alto rendimento? É você basicamente comer, dormir, trabalhar, descansar e repousar. O descanso faz parte do repouso, que faz parte do treinamento. E é isso. Então, durante 3 meses, eu consegui treinar 15, 16 vezes por semana, com fisioterapia e musculação e a natação. Aí eu consegui o índice. Aí, né, a competição foi em julho agora, lá no Alabama, em Birmingham, e nós tivemos aí, eu nadei 9 provas. Aí as provas individuais, a gente conseguiu pódio, né? 2 pratas, que foram no nado borboleta, 100 borboleta e 50 borboleta, e 2 bronzes no 400 livre e no 100 e nos 200 medley, que aí é aquela prova de 200 metros, você nada os 4 estilos, né? Borboleta, peito, crawl e o costas. Aí foi bronze também. Então, para mim foi uma experiência boa voltar a nadar. Aí, como eu nadei 9 provas, em 5 dias, eu voltei a ter a lesão no ombro do esforço repetitivo. Competitivo nada. Aí, porque teve um dia que eu nadei 3 vezes 50 borboleta. Caramba. Então, para quem não sabe, é aquele nado que você joga os 2 braços, né? Então, o desgaste no ombro... Ó, já estralou aqui, só de mexer. Então, aí eu voltei agora a fazer fisioterapia e fortalecimento, né? Preparar a musculatura para voltar a nadar. Eu tô sem nadar. Então, tanto restabelecendo, aí eu volto. Voltou a ser uma paixão, eu quero nadar até eu só vou parar de nadar quando eu morrer. Até que você fala, e se você estiver muito velho? Cara, a gente viu 3 pessoas lá no Alabama de andador. O cara ia de andador para competir, chegava no bloco, alguém ajudava ele a subir no bloco, dava o apito, ele caía na água e nadava. Melhor do que anda. Então, você está entendendo que chega um ponto da sua vida que é mais fácil você nadar para um nadador do que para andar. E é bacana. Cara, eu me arrepio. É resistência. Eu vi gente de 85 anos, cara, nadando. Caraca, que massa. Aí você para e pergunta, quantas pessoas, né? Porque hoje agora a ciência, ela está muito adepta de analisar o volume de quadríceps, de posterior de coxa que você tem, vai determinar a sua capacidade de mobilidade e longevidade. Sim. Então, para mim, a natação, que tem um movimento cardiorrespiratório muito bom e não agride tanto as articulações, claro, agrediu o meu ombro, que eu já o esforço também, repetitivo, né? Que eu já tinha essa questão. Mas assim, o benefício de saúde é muito grande. Aí, para fazer um link com aquilo que nós estávamos conversando, porque o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa faz um recorte da realidade que ela quer ver e que é benéfica para ela. Exatamente. No auge dessas competições, eu saí com amigos, e nesse dia eu comi 2 hambúrgueres. E tinham pessoas, né, com sobrepeso na mesa e ficaram, viu como é que a vida é ingrata? Fernando tá aqui comendo 2 hambúrgueres. E eu só tô, assim, é um vitimismo, que aí a gente fica até... E eu só tô aqui comendo isso e aquilo. Aí eu falei, eu posso dar minha opinião? Você não vai gostar. Ela,
Aí todo mundo na mesa, é melhor não, é melhor não, é melhor não, mas eu dei a minha opinião. Você está ingerindo mais calorias do que eu, você está tomando 3 Coca-Colas. Você treinou hoje? Não, eu treinei. E amanhã é o meu dia de longão. Eu vou nadar no mínimo 1h15, com um gasto calórico de pelo menos 1.000 e 1.200 calorias. Esse hambúrguer, o primeiro hambúrguer que eu estou comendo é para pagar o treino que eu já fiz. E o segundo hambúrguer que eu estou comendo já é para o meu glicogênio ficar cheio para eu treinar amanhã, porque eu vou consumir tudo isso. Então, porque na sexta eu tenho que fazer nessa época, né, quando eu fazia esses treinos longos, no sábado pela manhã, bem cedo, eu fazia o suplemento de carboidrato. Tanto é que durante 2 meses eu não perdi massa magra e ganhei, né? Não perdi massa gorda, que é difícil, né, cara? Você vê, 2 meses treinando muito, eu não perdi massa gorda, mas ganhei massa magra. Então, aí a pessoa, ela quer comparar o estilo de vida, ela faz um recorte do que você está fazendo e adequa ao estilo de vida dela, só que ela não pega todo o conjunto, todo o cenário. O que eu falei anteriormente, ela vê uma fotografia, mas não consegue entrar na complexidade do todo, né? Aí ela não vê o filme nem o seriado por trás daquela fotografia. Exatamente. Ela só julga aquilo que ela vê. E o que eu estou te falando, chega um determinado momento, que a gente fala sobre a liderança, que eu aceito esse feedback. A pessoa fala, eu aceito esse feedback. Eu falei assim, nossa, para você o direito sai tudo muito mais fácil. Eu falei, porra, mas ela não vai ver a quantidade de 12, 15 anos enfurnado em bibliotecas e estudando. Ela só vê um resultado. Eu acostumei com esse feedback, Fernando. Eu não ligo mais. Assim, as pessoas vão ver o que elas quiserem ver. Eu não me importo mais com isso nesse sentido. E eu gosto sempre de isso. Exatamente, o meu pincel para chamar convidados é esse. Eu quero pessoas que mostrem situações diferentes para as pessoas. Como é que ela pode ter essa perspectiva de liderança? Como é que eles conseguem enxergar isso? Por exemplo, você foi para as Olimpíadas, ainda mudou de nome, né? Não é mais Olincesp, né? Antigamente tinha Olincesp, não, é Olincesp. Continua sendo Olincesp, mas é internacional. Chama World Police and Fire Games. Sim. Então, é as competições das polícias e dos bombeiros. O termo polícia, apesar de estar polícia, pro inglês, eles trabalham muito com law enforcement, que então são todas as agências de segurança pública. Por exemplo, Guarda Municipal Detran pode ir, porque são agentes do law enforcement. Né? Então, são que trabalham em qualquer atividade dentro ou adjacente à segurança pública. Legal. Aí, assim, o processo de escolha para ir, que esse é um dos pontos. Me perguntaram isso esses dias, eu fiquei com isso. Vou aproveitar essa oportunidade aqui para tirar contigo. Como é que a polícia escolhe os seus atletas? É um sistema, eu percebo assim, é um sistema democrático. Aquela pessoa que atinge um determinado índice, tem potencial competitivo, será escolhida. Porque assim, a gente viu muitos memes. O menino que me fez essa pergunta foi até engraçado. Não sei de qual força foi, não estou aqui para fazer esse julgamento, óbvio. Mas ele mandou uma foto de uma competição de fisiculturismo, do qual o atleta que estava representando determinada instituição lá não tinha características de fisiculturista. Ai, que bom que você perguntou isso, que agora a gente tira essa situação. Legal. Ele é uma pessoa que tem alguma limitação cognitiva, algum nível de autismo muito grande, não é policial, só deixaram ele participar como um sentimento de solidariedade. Ele não fazia parte. Inclusão. Ele aquela questão de inclusão, de participação. Ele não é da segurança pública. Viu? Fotografia com julgamento, é normal. Por exemplo, na natação, porque a natação é um esporte bem simples, é questão de tempo. Por exemplo, eu nado. Sim, você nada? Você participou de alguma competição? A natação você tem que apresentar no mínimo 2 tempos para ter o índice. Então, por exemplo, qual é o índice? Pega-se as provas, que tem as categorias e as provas, e todos os terceiros lugares. Então, o índice é o terceiro lugar das provas. Então, se você está ali no pódio, né, primeiro, segundo e terceiro, esse vai ser
O terceiro lugar vai ser o índice vai básico. ser o índice. Por exemplo, alguém que tenha... Eu tenho 47 anos, então eu sou 45 mais. Então você vai competir comigo. Sim, então apresente em determinada prova, nessa categoria, o seu índice. Então, por exemplo, se você tiver um índice melhor do que o meu e, por exemplo, aí faz a contagem proporcional, por exemplo. Vamos pegar o 400 metros livre. Você faz em 6 minutos, tá? O índice é 6. Só que você fez em 5 minutos e 30. Aí vai vir uma porcentagem. Então, essa porcentagem desses 30 segundos vai gerar que você, por exemplo, fez 90% do índice. Então, você está na frente de alguém de outra idade, de outra categoria, que faz, por exemplo, 5, mas fez 5. Nadou os 400 metros, o 40 mais. Mas ele fez fez na marca. Era 5 minutos, ele fez em 5 minutos. O cara que é 45 mais, que fez em 5,30, está na frente, entendeu? Porque divide-se o valor em um número de 0 a 100. Então, por exemplo, teve gente na competição com o valor de 80%. Ou seja, o índice dele é muito superior, né, ao índice necessário. Então, uma prova de 50 metros, que ele faz em 30 segundos. O índice é 30, mas se o cara faz em 27, você está entendendo? Você bota aqui 30 seria 100%. Quanto é 27? Entendi. Seria 90. Então, faz-se essa conta. Por isso que na natação, eu acredito também que no atletismo é bem tranquilo. Fazer uma escolha do atleta para representar com base nesse critério. Você vai escolher uma prova e nessa prova você vai fazer o seu tempo e é tempo oficial. Caraca. Então a gente participa de competições. Então, por exemplo, como eu tenho 2 segundos lugares, quando tiver a competição, vai que vem alguém com 45 mais que vai nadar junto comigo. E tem nadadores também. Só que eles nadam peito, aí eu nado borboleta, e cada um vai procurando uma prova que você tem o melhor tempo. Quando eu comecei a treinar, era 400 livre. Agora já voltou a ser o borboleta. No futuro, se meu ombro não permitir, aí eu volto a nadar livre. Então, você vê que é uma coisa que você tem que fazer análise. Sim. No meio da competição, eu não sabia quais provas eu ia realizar. Era o que eu falava para o meu treinador. Meu corpo que vai dizer. Se eu tenho condições de ter um maior desgaste, um esforço físico e aguentar o suporte à fadiga e o excesso, porque o livre não desgasta tanto os ombros quanto o borboleta, entendeu? Entendi. E, por exemplo, e o desgaste é muito menor se eu nadar provas longas. Então, mas eu até brinquei. Quando eu voltei a nadar, eu falava, eu sou um velocista sem velocidade. Então, eu já fui velocista. Eu estou aqui, eu sou um velocista, mas a minha capacidade fisiológica não suporta mais as provas de explosão. A mente até vai, o corpo a não mente, acompanha a capacidade tanto, cardiorrespiratória realiza. Então, as pessoas acham que é muito fácil. Não, você vai chegar. Aí, por exemplo, teve provas... que eu vi muitas críticas, até para pessoas que eu não vou citar, mas da nossa equipe, que falaram, ela só competiu com 3 pessoas e ficou em terceiro local. O objetivo de dezenas de pessoas são sempre diminuir o seu esforço e o seu mérito. Isso foi o que eu te falei, eu tô acostumado, eu absorvo isso como um feedback, mas não ligo, não me impacta. Aí eu falei para essa autoridade que quis desmerecer quem ganhou uma medalha lá no World Police Fire Games. Eu falei, beleza, escolha um esporte do qual você tem um desenvolvimento, atinja o índice, vai competir, que você também vai competir. Muitas vezes com 3, 4 pessoas em determinada categoria. Sim. Não é? O justo é isso. Agora, você falar que foi fácil para a pessoa ganhar uma medalha, mas o fácil, na visão da pessoa... foi fácil ganhar a medalha. De certa forma foi, porque ela já foi competir, ela só não ganharia a medalha se ela fosse desclassificada, concorda? Concordo, mas assim, só o fato de estar lá e concluir a prova, independente da modalidade, independentemente do esporte,
concluir uma prova de alta performance já é uma baita vitória. Esse que é o ponto. A porta estreita não é ganhar a medalha lá, é ir para lá. É você ter um índice que habilite a você ser selecionado. Então, até dado o meu envolvimento, assim, político ou qualquer outra situação, várias pessoas imaginaram, ele está indo porque ele tem esse envolvimento A ou B, ou é tenente-coronel? Não. Aí é uma questão de... Foi porque cumpriu o índice. Cumpriu o índice e a gente também conseguiu aumentar o número de vagas para vários esportes. Por isso que a natação trouxe tanta medalha, assim como o atletismo. Porque a seleção, ela é feita de uma forma bem criteriosa já no começo. E é o CCF que faz isso? Sim. Cada esporte tem um coordenador, legal, que é o mais antigo. E o nosso coordenador, ele é bem metódico nesse ponto. E bem criterioso. Então imagina o seguinte, você tem que participar de 2 provas oficiais e estar dentro do índice. Então não é simples isso. E assim, para muita gente na polícia, ou no bombeiro, ou na polícia penal, ou na polícia civil, que são basicamente os órgãos que vão, né, Detran também, para eles é uma baita experiência. Eu acho bacana isso. Para quem trabalha na polícia, às vezes a gente fica muito limitado a uma questão geopolítica, geográfica, dali do Distrito Federal. E surge uma oportunidade de atuar, de conhecer culturas externas, metodologias, tecnologias. Isso é uma puta de uma janela de oportunidades. Então, assim, nos jogos policiais, eu conheço vários mesmo, que nunca tinha saído nem do Distrito Federal e de repente estava lá no Canadá no ano passado, nos Estados Unidos esse ano. E vai para a Austrália. Vai para a Austrália, já se prepara porque é um voo cansativo, mas faz parte do processo. E vai aproveitar o contexto não por uma questão pessoal e profissional, mas por uma questão de evolução. Sempre faço assim. E além desses jogos, o senhor também teve uma baita oportunidade, que com certeza deve ter sido com base no currículo, com base na manifestação de interesse, que são poucas pessoas que se manifestam interesse em relação a isso, que o senhor representou a Polícia Militar como observador, me corrija se os termos estiverem equivocados, como observador na ONU em missão de paz, né? Isso. E o senhor foi para qual país? Se tinha algum conflito de guerra ou de situações de conflito interno, né? E como é que foi a experiência do senhor? Primeiro, com a cultura daquele local, com a alimentação, com a cultura, com o idioma e a diversidade, porque não é só o Brasil, existem outros países envolvidos ali. Como é que isso enriqueceu o senhor? Primeiro da experiência e como é que isso fez o Fernando Siqueira ser hoje? Então vamos lá. Em 2010 eu decidi que eu ia fazer a missão de paz. Aí em 2011 eu fiz um intercâmbio, eu juntei 2 férias, a gente pode fazer isso com autorização do chefe do Estado-Maior, juntei 2 férias e vários períodos. Aí passei 80 dias em San Diego, na Califórnia, fazendo uma imersão. Então eu consegui passar 17 dias sem falar. Tinha que ser em San Diego, na Califórnia, chefe. Podia ser um lugar menos, vamos dizer assim, mais tranquilo, tipo Michigan, alguma coisa assim, mas San Diego é bonito pra caraca. É um lugar bacana e seria uma cidade que eu moraria. Não é tão grande, não é tão pequeno. Tem um local chamado Gaslamp Quarter lá, que tem mais de 300 restaurantes. Comida internacional e bares. A primeira vez que eu saí à noite lá, numa boate, tinha uma boate com... Aí no centro da boate tinha um cara com uma bateria e tinha água e uma luz diferenciada. O cara batia, aí as luzes da água... Cara, uma coisa assim, muito inesquecível. Muito inesquecível. Aí o senhor fez essa imersão... Que também é próximo de Las Vegas, é próximo de tudo. San Diego foi bem escolhido mesmo, né? Eu não fui pro Havaí porque não teve dinheiro. Também tem um avião direto. Mas enfim. Então aí eu peguei essa imersão, aí a minha habilidade da língua inglesa melhorou assim, evidentemente. E em 2012 eu fiz o edital, existe uma prova de habilitação feita pelo COTER, feita pelo Exército. Aí você se habilita e espera ter as vagas. Infelizmente, a cultura da PM diminuiu de mandar
chama de operadores, né? Os peacekeepers, para essas missões. Aí houve a possibilidade de uma missão no Sudão do Sul. Eu tenho até uma foto, dá para botar? Não tá transmitindo aqui, mas depois eu vou colocar na edição para a galera ver. Tá. Tem uma foto, o Sudão do Sul era um dos países mais novos, porque era só o Sudão, e o conflito tribal lá era muito forte. Então a ONU veio, no meio do conflito, ela botou uma base. E essa base, o aeroporto era dentro da base da ONU, para você ter ideia. O aeroporto do Sudão do Sul é dentro da base da ONU. Então, só de a ONU ir para lá e colocar essa barreira física, né, entre os dois países e auxiliar a constituição e construção do Sudão do Sul já diminuiu a beligerância e aquela sensação de permanente de conflito. E já começou o processo de pacificação. Então, o objetivo da Polícia Militar era treinar as polícias sul-sudaneses para a atividade policial. Porque a primeira instituição depois do Exército que vai manter a ordem é a polícia. Então, para manter a lei e a ordem, existe a polícia, né? Nós temos a polícia e nós realizamos o treinamento. Aí me perguntam como se dava isso. O sul-sudanês, ele fala um árabe bem arcaico. Então, nós sempre teve a figura de um Linguist Assistance, que é um sul-sudanês com habilidade no inglês que fazia a tradução. A gente fala em inglês para esse Linguist Assistance e ele passava para os policiais sul-sudaneses e a gente tinha essa comunicação. E como eles eram bem, como você falou no início aqui, coco seco, e como eles já estavam enjoados de aula dentro de sala de aula, aí nesse momento da minha carreira eu era especializado em técnicas menos que letais, então eu ensinava o uso da tonfa e movimentos para fazer a neutralização de qualquer ameaça, até com arma branca. Então eu ministrava esse tipo de treinamento para eles. E eles gostavam muito porque era fora da sala de aula, era dinâmico, eles sentiam o aprendizado, tinham esse contato físico que eles não conheciam, que eles eram tão coco seco que qualquer coisa que eu ensinasse era, por exemplo, a técnica de judô para queda, para derrubar. Então, aí eu bolei umas aulas nesse sentido e treinei eles de uma forma que eles queriam. Eram as únicas aulas que eles pediam para ter, que eles estavam enjoados de ter aulas de direitos humanos, né? Mas as aulas de técnicas menos que letais, eles solicitavam ao centro da ONU para a gente ministrar isso. E o senhor passou quanto tempo lá? Quase um ano. Foi o único oficial brasileiro? Não, sempre teve. Teve? Sempre teve. Nessa missão tinha outros brasileiros? Tinha um contingente, que a gente chama de contingente. Tinha um contingente. Exército, Marinha... Do Exército. Aí na base a gente se aglutina com... A questão de cultura, você começa a entender na prática essa questão de cultura e nação. Né? Não tem como você se aglutina com a sua nacionalidade. Se aproxima brasileiro. Como eu sou aquele chatão que gosta de... manter o inglês, então eu sempre mantive assim, boas amizades e contato com outras culturas. E tem duas culturas que eu gosto de falar, e minha filha hoje trabalha como estagiária na embaixada, e ela comentou isso com a embaixadora da Austrália no Brasil, que eu resumo duas nacionalidades, o Canadá e a Austrália, como eles são bem brasileiros. Eles têm um sangue, assim, um fervor brasileiro em duas situações. Eles são bons, iguais os paulistas para trabalhar, não tem tempo ruim nem horário. Cara, os canadenses e os australianos para trabalhar, eles são muito bons. E para beber, eles são iguais os cariocas. Também sem limite. Enquanto tiver engradado, tiver cerveja, eles não param. Inimigo do fim. Inimigo do fim. E a gente bebia muito lá. Porque não tem muito o que fazer. Então era beber, bater um papo, conversar. Eu conheço Toronto, Winnipeg e Ottawa, no Canadá. E na Austrália eu só conheço Sydney mesmo.
Mas as minhas lembranças realmente era isso, que eu não bebo, né, álcool. Mas a minha lembrança era que assim, que a galera, se deixasse, virava a noite bebendo. Aí a embaixadora australiana pegou papel e caneta e anotou, até para ela usar isso em futuras palestras para gerar um pertencimento, uma aproximação. Bacana demais, isso é legal. E como é que isso transforma? E é inevitável. A primeira vez que eu saí do país, eu voltei outra pessoa. Como é que essas experiências, principalmente essa, porque o senhor foi para um país que é subdesenvolvido economicamente, humanamente, então estava sendo reconstruído, isso é um aspecto muito importante, e ver o que o senhor viu, trabalhar com quem o senhor trabalhou, ter esse relacionamento interpessoal, com certeza fez com que o senhor trouxesse para a gente, trouxesse para o senhor principalmente, você como uma pessoa melhor. Como é que isso te enriqueceu? Tá, profissionalmente a gente retira aquela ideia de que nós não somos bons, assim, o brasileiro, não. O nosso treinamento, as nossas habilidades e competências, não importa quais nações, a gente tem condições de trabalhar bem e liderar, né? Ser team leader, né? Liderar as equipes lá. E vários brasileiros liderar. Outra situação, no campo pessoal, ninguém dá mais valor a um banheiro limpo do que eu. Porque a gente dividia com mais de 100 pessoas um container banheiro. Caraca. E cada cultura tem a sua cultura. Então, por exemplo, tem gente que antes de rezar ou dormir lava o pé. E lava o pé na pia. E não tem como você lavar o pé na pia num ambiente que é barro, o banheiro ficar bacana. Então, era muito complicado. Várias situações, eu tive que mudar o meu horário, fisiologicamente o corpo se adequa mesmo. Aí no banheiro não dava para usar o banheiro pela manhã, né, porque a maioria das pessoas usam pela manhã, então o corpo se adequa assim rapidamente a esses tipos de... Foi se adaptando. Foi me adaptando. E culturalmente você se torna uma pessoa mais tolerante, com mais paciência e compreensão de entender as diferenças dos outros, né? E aceitar as pessoas como elas são. Eu acho que as pessoas que evoluem mais, elas aceitam os outros como elas são, não tentam mudar ninguém e seguem a sua vida. Mas assim, só para pegar a ideia aqui, eu gosto, a ordem na minha cabeça é tipo um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu gosto das coisas organizadas só para a gente poder lembrar do que a gente falou. O seu ingresso na carreira, sua influência na liderança, seu aspecto de liderar e as suas experiências de vida que fizeram o Fernando ser quem ele é hoje. Se você fosse começar do zero, a gente nunca começa do zero, é até legal que a galera é lúdica, é uma pergunta metafísica, tá? Nós somos o que somos justamente pelo aquilo que vivemos, nossos traumas e felicidades. Isso gera a nossa maturidade. Mas hoje, se você pudesse olhar com a sua experiência, como se fosse num espelho do tempo, e encontrar o Fernando de 18 anos prestando no vestibular para a História, para a UNB e fazendo ali como opção também o CFO do Bombeiro e da PM. O que você sussurraria ali no ouvido dele? Cara, desde o seu primeiro salário, gaste bem menos e faça um projeto de acúmulo financeiro. Legal. Eu acho que seria assim porque essa questão de prosperidade, ela gera para dezenas de situações. Abrindo agora. Se Deus quiser, nós vamos ter aí essa compensação, né? Recomposição salarial. Nós conhecemos muita gente, eu conversando com gerentes de banco do BRB, já tem policiais, imaginando, dezembro eu recebo o 13º, eu vou receber essa recomposição, já fez consignado, ou já aumentou a parcela do consignado para hoje receber mais dinheiro. Ou seja, claro que eu nunca fui assim. Assim, eu acho que é o pior modelo de gestão financeira. É o cara gastar o que ele ainda não tem. Caramba. Eu, pelo menos, gastava o que eu tinha. Eu sempre fui ganha, gasta. Pensamento de servidor público que todo mês pinga, esse pensamento medíocre. Então, ganha e gasta. Se eu tivesse economizado 10%, 15%, e você vai economizando, vai se tornando mais fácil. Mais fácil nunca é, mais simples. Você economizar, eu teria feito isso. E outros caminhos que aí não tem como, é exatamente o que você falou. São as experiências assim
que eu vislumbro que você escolher a pessoa certa realmente faz diferença. Faz diferença você ter alguém que te acompanha, né? Tem um termo psicológico que eu gosto muito, que é o oposto compatível. Aí quando fala oposto, as pessoas pensam que já são a questão de hobby. Não é. O oposto compatível para essa questão psicológica, que o Buff comenta, você vê que casais que dão mais certo, um é mais agitado, mais hiperativo, e o outro é mais centrado, mais tranquilo, e geram essa harmonia. Sim. Então procure o seu oposto compatível. E quanto mais vocês tiverem hobbies em comum, vai ser mais fácil vocês estarem juntos, fazerem coisas juntos. Então, o oposto compatível é a questão de perfil, a questão psicológica, para ter um relacionamento mais harmonioso. Então, infelizmente, eu cometi algumas imaturidades, alguns erros ao longo da minha vida. Que fez você ser quem você é hoje. E as condições de ter um relacionamento, penso eu, tendo um relacionamento hoje, né, pretendo que seja até o final da minha vida, extremamente longevo. E seriam essas duas situações. Muito cuidado com quem você escolhe para porfiar ao longo da sua vida, e faça uma gestão financeira. E, assim, cuidar da minha saúde, eu sempre cuidei, mas eu teria bebido menos. Entendi. A ingestão de álcool, eu teria bebido menos. A gente é muito imaturo quando é mais novo, né, cara? A gente nem consegue enxergar muitas consequências do futuro, daquilo que a gente faz. E teria coaches ao longo da minha vida. O que é o coach, que hoje é muito estereotipado, essa figura? Teria mentores, pessoas, o que eu quero fazer, o que eu quero ser. Então, eu vou conversar com aquela pessoa que está onde eu quero estar. Então, se ela está onde eu quero estar, ela pode me guiar. Sim. Ela pode me dizer qual foi o caminho que você percorreu. Então, e eu posso adequar e ajustar a minha personalidade, minhas competências e habilidades. Então, seriam essas duas situações. Eu acho que hoje o senhor tem, inclusive, capacidade para mentorar pessoas dentro dessa jornada. A experiência que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem, teórico e prático, são muito bons. Sim, sem dúvida. Pessoas vão ver o senhor como referência nisso. Sim. Isso é muito importante. Até porque na palestra, essa palestra do CFP11, ela foi muito bacana, porque eu coloquei esses arrependimentos de ter antecipado muitos projetos e sonhos. Quando a gente antecipa projetos e sonhos, porque todo mundo quer ter uma boa casa, sim, um bom carro. E o carro é vaidade, né? Vaidade e ego, né? Você quer se provar. Então, quanto maior a sua vontade de mostrar que você deu certo, vai ser o tamanho do gasto que você vai ter num carro. Tem uma piada, né? O pessoal fala que tem o ciclo completo, uma PA, um 38 e um consignado, né? Então, se o cara fugir do consignado... Porque muitas vezes, mas se for um investimento que você vai gastar dinheiro para colocar dinheiro no seu bolso, beleza, mas em regra não. As pessoas, elas gastam dinheiro para botar prazer, e prazer não gera riqueza. Exatamente. Pelo contrário, que em regra prazer, ou ele vai gerar gordura, ou ele vai gerar sobrepeso, ou ele vai gerar dificuldade financeira. Puríssima verdade. E assim, nosso tempo é limitado, mas eu gostaria de ter uma parte 2 desse podcast, para a gente poder falar de como é que isso pode impactar diretamente na vida de um policial. Eu gostei muito desse aspecto financeiro, eu acho que é fundamental. A gente tem um endividamento como um dos fatores psicológicos de impacto mais forte na vida de um profissional de segurança pública hoje. E essa cultura, isso está certíssimo, ela tem que mudar. A mentalidade é muito importante, que ele tenha controle financeiro, justamente para ele ter uma vida mais tranquila. E isso, infelizmente, é o que tem impactado bastante em alguns números que a gente nem gosta muito de ver. E eu quero fazer um episódio só sobre isso. Eu gostei bastante dessa temática. Mas, como eu falei, Fernando, nosso tempo é escasso e tanto para não ficar enfadonho para os nossos telespectadores, mas eu queria encerrar com você mandando uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, meu público, o seu público e as pessoas que falam sobre segurança pública. Fala a sua rede social, como é que eles conseguem te encontrar, e deixa uma mensagem aí que você gostaria de entregar. O tema, eu ingressei em estudar e falar bastante sobre liderança, porque a primeira liderança que você tem que fazer é da sua vida. Você tem que liderar a si próprio. E vários conceitos que a liderança traz, tanto de você se servir ao outro, você trazendo para a sua vida a
a sua produção intelectual, qualquer coisa que você faz, você vai ter uma melhor performance. Então, é um tema que eu quase não falei, né? Sobre liderança. Ah, falou. Do início ao fim. Não, mas assim, de forma indireta, acho legal, mas tem alguns pontos que a gente poderia... Realmente fica um dois aí. E a minha mensagem é: cada um vive a sua luta, cada um tem a sua história. Mas sempre pare, né? E pense e dê uma recalibrada. Será que o que eu estou fazendo está me aproximando ou me distanciando dos meus projetos e sonhos? Ou eu estou antecipando que determinados sonhos são para determinados momentos da vida? Sim. Então, se você antecipar, eles vão engavetar e vai te atrapalhar. Então, analise bem qual é o propósito da sua vida hoje e onde você quer chegar. Eu analiso isso continuamente, né? Eu já estou na fase da carreira me aproximando da reserva. Então, por exemplo, no último ano, o que mudou na minha vida? Eu voltei a estudar Direito, aí passei no exame 42 da Ordem, já estou pronto aí, né? Indo para a reserva, vou advogar, quero muito continuar palestrando. Esse tipo de conteúdo é extremamente importante para nós estudarmos, se atualizarmos e melhorar o network. Então, basicamente é isso. Uma última coisa que eu queria falar sobre liderança e poder, né? Que as pessoas comentam, principalmente para o policial, é muito fácil explicar. Quando a gente está na sala de aula, e se eu falar, né? Claro que eu estou numa posição de autoridade, e eu ministrando aula, por exemplo, para os sargentos ou tenentes, eu vou falar: pessoal, todo mundo de pé. Vamos lá para fora dessa sala de aula. Isso é uma ordem, isso é obediência hierárquica, isso é poder. Isso. Quando é que é influência? Se eu chegar para esses alunos: pessoal, hoje, depois... Quando encerrar, né? Encerrou as suas atividades aqui. Hoje, às 17 horas, eu vou fazer uma reunião aqui na frente. Ou vou me reunir num estabelecimento qualquer. E quem quiser ir e for, isso é liberdade. Isso é liderança. Legal. É influência. A liderança só existe quando há o poder de escolha. Se não há poder de escolha, se não há liberdade de escolha, é poder. E poder não é liderança, é autoridade. Entendi. E é bacana. E eu gosto disso. Essa visão de poder e liderança e identificar os tipos de líderes também é uma tarefa bem legal. Mas, Fernando, queria agradecer demais. Espero conversar bastante com você sobre vários assuntos. A gente abriu esse canal e a gente vai conversar bastante. Vamos fazer um episódio 2. Mas eu vou me despedir aqui e a gente continua a nossa conversa. Beleza? Até breve. Até breve, até breve. Como diria na cavalaria, que nossos estribos se choquem no futuro próximo. Sempre. Não é sempre. E bebermos sempre água limpa. E é isso aí, pessoal. Nosso episódio fica encerrado por agora, né? Depois a gente vai ter novos episódios aí. Mas a gente chegou no fim, como sempre, e é importante, tá? Esse episódio ele é um patrocínio específico da Rhino Kynex, uma empresa de coldres especialistas na modulação desses coldres para você, principalmente nos coldres velados. E também, para a gente poder falar mais sobre o concurso público, tem um link aqui do Projeto Caveira. Você que está querendo estudar para carreiras policiais, clique no link e conheça mais sobre um curso feito para carreiras policiais, especificamente para você, tá bom? A gente se vê por aí e sucesso, tá? Vamos lembrar de uma coisa: civis passem, para bellum. Se querem paz, então prepare-se para a guerra, meu amigo. Forte abraço. Até mais. Viu? Bacana, bacana.